Primeiramente, a gente poder agradecer de estar trabalhando, agradecer que nós passamos mais um ano sem nenhum acidente, todo mundo trabalhou e ninguém se machucou, né? Pedir para a gente continuar trabalhando, porque é da onde a gente tira nosso sustento e a gente precisa continuar trabalhando. Em função até da parada que a gente teve, que nós ficamos 40 dias parados, eu resolvi, além da gente fazer uma confraternização com comida e bebida, que a gente conversasse um pouco para poder passar um pouco de algumas coisas que eu já aprendi e que eu aplico na minha vida e que faz com que a gente consiga ter uma prosperidade que vai aumentando ano a ano, mesmo quando tem as paradas, que a gente já teve algumas paradas na empresa. Vocês sabem que vocês nunca ficaram sem receber salário, nenhum fornecedor nosso nunca ficou sem receber, e isso não é mágica, não é porque a gente ganha mais que ninguém, é porque a gente trabalha com uma organização, trabalha com um planejamento, e da mesma forma que a gente faz isso na empresa, a pessoa pode fazer isso na vida dela, principalmente para vocês que são jovens. Quanto mais cedo a pessoa começar, melhor. E com isso, ao invés dela depender de coisa do Estado, depender de alguma coisa externa, ela poder ser dona do próprio futuro. Então eu vou fazer uma palestra para vocês. O objetivo dessa palestra é para que cada um seja responsável pelo seu futuro, né? Eu tenho certeza que algumas coisas que vão ser faladas aqui são coisas que vocês já conhecem, outras coisas podem ser coisa nova, mas é importante a gente sempre estar refletindo em cima de coisas que levam a gente a ter uma prosperidade melhor. Como que a nossa sociedade ela pensa? Ela pensa de uma forma assim: eu vou trabalhar, eu vou pagar meus impostos, vou pagar meus boletos, e qualquer problema que eu tiver, o governo vai cuidar de mim. O governo vai dar saúde, educação, segurança. Se a pessoa fica desempregada, o governo vai dar um seguro-desemprego. Se a pessoa fica doente, ele vai para o INSS, fica afastado. E quando a pessoa fica velha, ela para de trabalhar e aposenta e vai viver do dinheiro do governo, né? É mais ou menos assim que a gente é criado, que as coisas funcionam. E ainda a gente foi passado para a gente como que o governo dá essas coisas para a gente, né? E agora nós vamos ver realmente se é assim que funciona. Pode passar, né? Então, de cada R$100 que qualquer um de vocês gasta, R$40 vai para o governo. Então, o nosso governo, ele fica com 40% de tudo que a gente gasta, para poder fornecer aquele serviço para a gente. Eu não estou falando nosso governo, o governo atual, não. São todos os governos. Todos os governos que já tiveram e ainda os que vão vir, funcionam mais ou menos dessa mesma forma. Além do dinheiro que a gente gasta, ele ainda fica com uma parte do salário de cada trabalhador, né? Então, assim, o seguro-desemprego, FGTS, isso não é nada dado pelo governo. Isso é assim, o governo fica com uma parte para depois ele te devolver. E agora nós vamos ver com quanto que ele fica. Então, para um salário de R$1.300, que é o salário mínimo, a empresa de cara ela tem um custo de R$2.100. Essa diferença são os direitos trabalhistas. Mas o direito, na verdade, o que é que o governo está pegando um dinheiro que já é seu. Só que, além disso, para algumas empresas que não são da tributação de simples, como é o caso da nossa empresa, o governo ainda cobra 25% do imposto sobre o salário de cada um. Olha lá, pode passar. Então, no fim das contas, para um salário de R$1.300, a empresa gasta R$2.425. O governo fica com 1.125
e você fica com R$ 1.300. Só que desses R$ 1.300, dos 2.425, de cada, ficou 1.300 com você, 1.125 com o governo. Só que tudo que você compra tem 40% de imposto. 40% de 1.300 dá 520. Então o governo, ele está ficando com 1.625 e você fica com 780. Esse dinheiro era para ser seu, o governo pegou e ele fica com a maior parte e você fica com 780 só. E aí é de graça que você recebe as coisas? Alguém acha ainda que é de graça? Agora nós vamos ver do que ele fica com o dinheiro, o que ele te devolve. Né? Então ele tem que te devolver saúde, educação, segurança, várias coisas. Né? Vamos ver o que ele devolve para você. De todo o dinheiro que o governo arrecada, 45% ele usa para poder pagar dívida. Guarda esse número aí que lá na frente nós vamos falar dele. 22% ele gasta com a aposentadoria das pessoas. 9% ele manda para as prefeituras. Então aqui eu estou falando de governo federal, porque as prefeituras ela fica com uma parte bem pequenininha dos nossos impostos. E a carga fica a maior parte nas costas da prefeitura. A prefeitura que tem um trabalho gigantesco, elas ficam com 9%. Segurança pública, 1%. Saúde, 4%. Educação, 4%. Outras despesas, 15%. O que são essas outras despesas? Privilégios dos políticos. A Adriana já visitou aí várias vezes em Brasília e já teve o prazer de ver lá como que o pessoal lá vive assim, uma vida que o cara tem que trabalhar e ganhar muito dinheiro para conseguir viver daquela forma que o pessoal lá vive. Dos 1.625 que o governo fica, ele gasta 65 com saúde, 60 com educação, 5 com segurança, 698 com dívida e 365 com aposentadoria. Quase todo o dinheiro que ele fica, o que é mais importante mesmo para a população, ele não gasta quase nada. E como que acontece com os outros países? Porque aqui a gente está vendo a realidade do Brasil. Né? Nos Estados Unidos, a quantidade que ele cobra de imposto, 8. Chile, Portugal e o Brasil. Estados Unidos não tem seguro-desemprego, Estados Unidos não tem FGTS, não tem férias remunerada, não tem saúde gratuita. Mas o cara fica com o dinheiro dele na mão. Então ele pode pagar pelas coisas. Ele não precisa que o governo pague para ele, porque ele fica com o dinheiro. No nosso caso, o governo fica com todo o dinheiro e dá a gente o que ele acha que deve dar. E por muitas vezes a gente fica achando ainda que o governo está fazendo algum favor para a gente. Quantos de vocês aí já falaram que algum político me deu alguma coisa? Todos. Eu também já falei. Todo mundo fala, esse político fez isso para mim, ele me deu. Ele pegou do seu bolso direito, pôs um tanto no bolso dele, te entregou uma moedinha que você colocou no bolso esquerdo e você achou que ele te deu alguma coisa. Eu estou explicando isso aqui para vocês, primeiro para a gente entender que se você depender do governo, você sempre vai ficar com a menor parte. Segundo, que a gente precisa ter uma consciência da nossa sociedade, para toda hora que a gente... Primeiro, quando o político falar que está dando alguma coisa, você saber que ele não está te dando nada. E tomar cuidado quando a gente vê um governo que está falando em gastar mais, que toda hora que um governo fala que está gastando mais, no nosso bolso que vai sair esse a mais que ele vai gastar. Então o governo pega tudo que você ganha, consome igual um ralo e não te devolve quase nada. E quase todo governo que já aconteceu no Brasil fez isso. E isso vai continuar acontecendo. Isso é só a realidade. Como que a gente vai lidar com ela? Nós vamos ver mais para frente. E aí tem até uma figurinha engraçada, né? Que o ser humano fala pro macaco, né? Que o macaco é irracional e o macaco fala assim, mas você dá metade do que você ganha pro governo e ainda fala que você tem serviço de graça, né? Quantos aí nós aí que já
que já falamos essa frase. E assim, é uma situação ruim, mas tudo que é ruim pode piorar. Né? E agora nós vamos entender por que pode piorar em relação a essa geração. Isso daqui chama pirâmide etária. É uma forma de demonstrar como que é a população. Isso aqui é uma população geral. Então aqui tem a idade, desde 0 ano até 85. Então você tem aqui na base uma quantidade grande de crianças. No meio, os adultos que trabalham são as pessoas que mais contribuem com os impostos. E por uma quantidade pequena de gente idoso que não vai estar trabalhando e vai estar vivendo de aposentadoria. E essa é a pirâmide do Brasil de 1960. Provavelmente da época da maioria do pai de vocês deve ser dessa faixa de 1960. Então, em 1960 a gente tinha uma quantidade grande de criança, uma quantidade de adulto e uma quantidade pequenininha de idosos. Só que o nosso país está ficando velho. E hoje, 1990, quando vocês nasceram, perceba que a parte de baixo já está estreitando e a parte de cima já vai enlarguecendo. Em 2020, nós já temos uma quantidade menor de criança, uma quantidade maior de adulto, que somos nós, e a quantidade de idoso, ela já está aumentando bem mais. Em 1950, que é quando a gente que está aqui hoje já vai estar perdendo mais a capacidade de estar trabalhando, nós vamos ter uma quantidade bem menor de criança, menor de adulto e uma quantidade maior de idosos. O que acontece com isso? A quantidade de pessoas trabalhando é menor, a quantidade de idosos é maior, menor geração de imposto, porque tem menos gente trabalhando para poder pagar imposto, a não ser que o governo vá aumentando muito a quantidade de imposto, que isso também só piora a situação. Ele vai precisar de gastar mais com a aposentadoria, então a gente já viu que hoje tem um gasto alto, ele vai gastar mais ainda. E isso já está acontecendo com outros países. Na Europa, a gente já vê essa situação. Qual que é a solução que ele tem para isso? Ou ele vai diminuir a aposentadoria das pessoas, ou ele vai cobrar mais imposto. Ou então vai fazer com que o dinheiro perde valor, que é quando o governo vai imprimindo muito dinheiro, aquele dinheiro perde o valor. E isso é uma coisa que é matemática. Não tem solução. A solução que tem para isso é a gente resolver isso enquanto a gente é jovem. O que é a primeira coisa que a gente tem que ter consciência? O que funcionou para a geração que nasceu em 1960 não vai funcionar para a nossa geração. Quanto mais cedo cada um de vocês tiver consciência que o que funcionou para o seu pai, o que funcionou para os seus avós, não vai funcionar para vocês, e mudar o modo de vida que vocês têm hoje, melhor vai ser o futuro de vocês. E assim, eu não vim aqui e chamei vocês para a gente fazer uma confraternização para poder dar só notícia ruim para sair daqui todo mundo chorando, não. O que nós vamos falar agora, nós tratamos do problema. Agora nós vamos falar de solução. Ninguém aqui precisa de governo. Nós podemos ser o governante da nossa vida. Nós podemos ser responsáveis pelo nosso futuro, independente de quanto que a gente ganha. Obviamente, quanto mais a pessoa ganhar, melhor, sim. Mas mesmo ganhando pouco, a pessoa pode resolver o futuro dela. Como que nós vamos fazer isso? Educação financeira. Uma coisa que não é ensinada em nenhum lugar no Brasil, é ensinado. E isso aqui tinha que ser mais ensinado em escola do que português e do que matemática. Porque é isso aqui que traz prosperidade para as pessoas. Como que é a relação da educação financeira com o ser humano? Ao mesmo tempo, você é 3 pessoas. Você é uma pessoa do passado, a pessoa que está aqui hoje e a pessoa do futuro. Como que funciona isso? Se no seu passado
você esbanjou e gastou tudo que você podia e não podia, e você endividou, a pessoa do presente ela está podendo ter menos coisa porque ela está tendo que pagar a dívida. E aí ela fica com raiva da pessoa do passado e fala assim, já que o cara do passado chutou o balde, eu vou chutar com os dois pés. E aí ela vai, esbanja mais ainda, estoura mais cartão e entrega mais problema para a pessoa do futuro. E aí a pessoa do futuro recebe mais problema e continua nessa vida de só aumentando dívida, gastando tudo que tem, esperando que o governo vai fazer alguma coisa por ela. Como que a gente resolve isso? Se a pessoa do passado faz um investimento e ela entrega para a pessoa do presente, além de não ter dívida, uma quantidade de dinheiro investido, o cara do presente se sente na obrigação de melhorar aquilo e entregar um presente melhor para a pessoa dele do futuro. Então nós temos que ter essa consciência do que foi, e isso a gente pode mudar a qualquer momento. O que a gente fez no passado, como que é nosso presente e como que vai ser o futuro. E uma das coisas importantes é a gente ter consciência que dinheiro é tempo. Tempo é dinheiro e dinheiro é tempo. Tudo que vocês comprarem na vida de vocês, vocês estão trocando uma hora de trabalho por aquilo que você está comprando. Então, se a pessoa ganha R$ 1.500, cada hora dela vale R$ 6,80. Se ela ganha R$ 2.500, vale 11. Se ela ganha 5.000, vale 22. Se ela ganha 10.000, vale 45. Então, para cá, todas as pessoas do mundo têm 24 horas. Só que a minha hora tem um preço, aí a hora de outra pessoa tem outro preço. A gente tem que ter consciência de quanto custa a nossa hora para a gente não desperdiçar. E não tem sentido quando a pessoa fala assim, mas Neymar gastou 100 mil no jantar. Não, ele não gastou 100 mil no jantar, ele gastou 30 segundos. Porque ele levantou e sentou e ganha 100 mil. Agora a gente tem que ter consciência dentro da nossa vida quanto que é a nossa hora para ver o que a gente vai fazer com ela. Então, por exemplo, se uma pessoa vai comprar um celular, se ela ganha 2.500 e ela vai comprar um celular de R$2.000, ela tem que ter consciência que ela está gastando, ela está trocando 180 horas ou 22 dias da vida dela por aquele celular. Aí você vai olhar e falar assim, rapaz, 22 dias aqui, 22 dias fazendo meu trabalho, será que compensa ou será que compensa eu pegar o mais barato ou será que compensa eu esperar mais um pouco? Então, toda hora que você for comprar alguma coisa, faz essa conta e pensa quanto tempo você está trocando por aquilo ali, para ver se realmente aquilo ali faz sentido você fazer essa troca ou se faz sentido você esperar. Toda vez que você faz uma dívida, você está vendendo uma parte do seu futuro. E você não sabe, ninguém sabe como que vai ser o futuro. Você pode achar que você vai continuar ganhando tanto, você pode achar que você vai ter alguma coisa, mas ninguém sabe. Você pode sofrer um acidente, você pode perder seu emprego, você pode acontecer um monte de coisa. Então, toda hora, estou endividando, eu estou vendendo uma parte do meu futuro. E a que preço que você está vendendo, você não sabe. Porque você não sabe no futuro quanto que vai valer aquela hora para você. Isso eu estou falando de dívida de consumo. Não é dívida, às vezes, se o cara vai comprar uma máquina para ele trabalhar. Não, a máquina é uma ferramenta de trabalho. Mas dívida de, às vezes, uma roupa cara, dívida, às vezes, de um telefone que não tinha necessidade da pessoa comprar, ou, às vezes, de ficar trocando de carro. Então, sempre que você fizer uma dívida, tenha essa consciência. Você vendeu o seu futuro. E lá na frente vai chegar uma conta que você não consegue saber agora qual que é o tamanho dela. E aí, nós vamos falar primeiro de alguns princípios para a pessoa ter uma vida financeira próspera. E pode continuar comendo e bebendo aí, quem só tem que falar, só eu que tenho que falar. Primeira coisa, viver com menos do que você ganha. Isso é obrigatório. Quem não estiver conseguindo viver com menos que ganha, a menos que esteja um período que talvez está estudando os filhos, ou talvez está passando por um período de dificuldade, tem que se virar para colocar as contas dentro do que ganha. Senão, não vai fechar.
Essa matemática ela não funciona se você não viver com menos do que você ganha. Aí nós estamos falando que a pessoa tem que guardar, né? Como que você guarda? Se paga primeiro. Primeira pessoa que tem que receber, no dia que você receber o seu dinheiro, a primeira pessoa que tem que receber é você. Não fazer dívida. E vou falar de dívida aqui várias vezes. Dívida é uma desgraça na vida das pessoas. É uma faca nas costas do cara o dia inteiro. Não faz dívida. Investe todo mês. Todo mês você tem que guardar, você tem que se pagar e tem que investir. E, se possível, ter mais de uma fonte de renda. Ah, mas eu trabalho a semana inteira. Vê se a esposa não pode ter uma fonte de renda. Ou talvez alguma coisa que você pode fazer no sábado. Ou talvez uma coisa que você pode plantar agora para poder colher lá na frente. Eu mais Gilmar, nós estamos começando a criar abelha. Nos primeiros anos agora não vai dar nada, mas daqui 5 anos vai dar, não vai, Gilmar? Então, quanto que o Gilmar vai lá uma vez por semana? Procurar ter uma segunda fonte de renda é muito importante. Às vezes, se você mesmo não consegue, a esposa, um filho, uma filha, comprar e vender alguma coisa, você não depender de só uma fonte de renda. E essa é a fórmula mágica da pessoa ter prosperidade financeira. Você recebeu 1.000, você tira 100, gasta 900. Você melhorou sua vida, recebeu 2.000. Como é que você faz? Agora você vai gastar 300 e vai viver, vai guardar 300 e viver com 1.700. Melhorei mais ainda, 4.000. O que eu faço? Eu guardo 1.000 e vivo com 3.000. Você vai melhorando de vida e vai sempre aumentando quanto que você guarda. Isso não tem que ser uma coisa assim, rígida. Isso pode ser com um extra. Você recebeu um dinheiro extra, você já separa uma parte maior e vai guardar. E assim, o que você vai fazer com esse dinheiro? Nós estamos falando que nós vamos investir. Vamos fazer uma conta aqui. Se você investir R$200 por mês durante 10 anos, 200 vezes 12, que é um ano, 2.400, vezes 10. Quem é bom de conta aí? Dá quanto, Diego? 24.000? Mas tem uns 200 que você colocou primeiro. Então, 24 e 200, né? Faz para nós. 50.134,92. Mas quanto de dinheiro que nós colocamos, Diego? E como que eu vou ter 50.134? Se você colocar R$200 todo mês, a taxa de 1,1, que é a taxa que tem no Brasil hoje, segura, você investe 24.200, você ganha 25.900 de juros, no total R$50.000 que você tem em 10 anos. Passa dentro. Como que funciona o juro composto? O primeiro mês, você tem 1.000, a taxa de 1%, você vai ter 1.010. O segundo mês, ele começa com 1.010 e a taxa de 1%. Ao invés dele render mais 10, ele já rendeu mais 10 e 10 centavos. Ao fim de um ano, ele, ao invés de ele dar os 120 que ele tinha que dar aqui, ele ganhou 6,83. Aí você fala, é pouquinho. Só que isso é igual uma árvore. Você planta e você não vê ela crescendo. Se você deixar ele quieto, no mês 360, ele virou 35.593. Você colocou 1.000, não fez nada, e ele virou esse tanto de dinheiro aí. Esse cara, você sabe quem que é, né? Albert Einstein. Ele foi o maior físico que já existiu no mundo. E em relação a dinheiro, ele falou isso. O juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Quais as empresas que vivem de juro composto? Os bancos. Os bancos são as empresas ricas do tanto que elas são, porque elas usam o juro composto ao favor dela. Faz uma dívida no banco de R$1.000 e espera, fica um ano sem pagar para você ver a paulada que é. Eu acredito que algum de vocês já pode ter passado por isso.
porque ele usa o juro composto a favor dele. Quanto mais tempo, mais o juro composto age. Então, essa linha vermelha é o dinheiro que você está colocando. A linha laranjada é o juros. E a linha azul é a soma dos dois. Mais ou menos aqui, quando dá o mês 120, o juro passa o dinheiro que você colocou. E aí, daí para cima, ele sobe absurdamente. Então, quando você passa os R$200 para 20 anos, você coloca 48 e você ganha 187 de juros. 48 transformou em R$235 mil. Com R$200. Algum de vocês aqui tem plano de morrer antes dos 20 anos, de 20 anos para frente, ou vocês querem ficar vivos? Então vocês não estão com pressa não, né? Passa, Adriana. Agora, ao longo da vida, a pessoa pode ir colocando um pouco mais. Se for R$500, a pessoa vai colocar 120, ganha 468 e vai para 589 mil. Quantos anos você tem, Guilherme? 23? Aqui. 23. Eu acho que você pode juntar R$500 primeiro, não pode? E eu acho que você quer viver mais 30 anos, não quer? Então, vamos ver o que dá com 30 anos aqui. Com 30 anos, R$500. Com 30 anos, R$500 vai dar R$2.313. Aí o churrasco vai ser por conta. E se você investir R$2.300.000 no rendimento seguro, se ele vai te dar 20 mil por mês. Precisa de pegar uma aposentadoria de miséria do governo? Precisa de organizar a vida. Esses 30 anos aí, você paga no INSS, aí você vai aposentar com um salário. O juro composto, ele funciona em função de uma variável principal, o tempo. No início, você não vai ver muita coisa acontecer. É por isso que muita gente desiste. Se você plantar uma árvore, não sei que seja um eucalipto, você não vai ver ela crescer. Mas vocês conhecem pessoas que plantou uma árvore e hoje você está uma sombra lá e você está debaixo dela. É dessa forma que o juro composto age em cima do dinheiro. Você tem que ir colocando e sem ficar olhando. E com o passar do tempo, ele vai crescendo. E quando passa de 120 meses, aí ele começa a disparar. É uma disciplina, um exercício que a pessoa tem que fazer, mas depois que ela costuma fazer, aquilo vira automático na vida dela. E quanto mais cedo você começar, é melhor. Porque ele age segundo o tempo. Nós fizemos aquele exercício que a gente colocou R$1.000, virou 35 mil, não é isso? Então, eu tenho duas pessoas, o José e a Maria. O José começou com 19 anos, a Maria com 26. Só que o José, ele investiu de 19 até o 26. R$2.000 por 7 anos. A Maria, ela não investiu no início, ela deixou para investir depois. E ela investiu por 26 anos. Ele investiu 168, ela investiu 364. Todos os dois vão chegar mais ou menos em 1 milhão. Sendo que ele colocou só 7 anos e ela precisou de investir 26 porque ela deixou para frente. Então, quanto mais cedo vocês colocarem, melhor. No caso de vocês, que vocês estão no auge da condição de trabalho, e hoje vocês têm uma remuneração acima da média, a hora de vocês garantir o futuro é agora. É a hora de vocês pegar o mês de produção boa e guardar para lá na frente você ter a sua tranquilidade. E o que eu vou fazer com esse dinheiro para conseguir essa mágica? Aí eu vou explicar para vocês aqui o que é a coisa mais simples de ser feito. Depois tem coisas melhores. Mas a coisa mais fácil do mundo. Você abre uma conta no Nubank ou no Banco Inter.
coloca o dinheiro lá e deixa quieto. Só que é importante que essa conta não seja a conta que você usa no dia a dia. Porque você quer um dinheiro que você vai deixar quieto. Se você ficar vendo aquele dinheiro, você vai mexer nele. Se você abrir uma conta no Nubank ou no Banco Inter, tem outros. Eu dei 2 exemplos aqui. Tem um aplicativo que chama IT, tem outros. Mas sim, bancos de conta remunerada. Esses bancos hoje, eles rendem 13% ao ano. Que vai dar aquele 1,1 que eu falei. Você começa por aqui. Vai colocando o dinheiro lá. Recebeu, guardou, recebeu, guardou, recebeu, guardou. Pronto. Começou, adquiriu o hábito de investir, aí você vai procurar fazer outras coisas melhores com o seu dinheiro. Mas de cara, é a coisa mais fácil do mundo. Faz tudo pelo celular. Não precisa de lugar nenhum. Antes essas coisas era restrito, era poucas pessoas que conseguiam investir. Hoje as pessoas não investem por falta de conhecimento. Pode passar. E assim, é importante, como vovó já dizia, não colocar os ovos na mesma sacola. Então, a conta remunerada é por onde você começa. Mas depois, quando você vai juntando dinheiro, é bom você separar esse dinheiro em várias coisas, porque tudo pode dar errado. Se você separa, você aumenta a sua chance de sucesso. Então, é importante que você diversifique seu dinheiro para não deixar ele tudo num lugar só. Inclusive, no Brasil, você tem um seguro para todas as contas de bancos sérios de R$150 mil. Até 150 mil você pode deixar no banco, que tem um seguro que te paga. Se passar disso daí, você tem risco de você perder. Pode passar. Como que você diversifica o seu dinheiro? Você precisa de uma reserva de paz, que é um dinheiro que ele vai estar rendendo, mas você pode usar ele se acontecer algum problema na sua vida. Se você... ou um problema ou alguma coisa que você quiser fazer também. Pode ser um acidente, pode ser uma viagem que você queira fazer. É um dinheiro que você vai estar guardando e você pode usar uma parte dele se você precisar. Esse dinheiro fica numa conta remunerada, como essas do Nubank ou do Banco Inter. A renda fixa para um plano futuro. Qual que é o melhor lugar de você colocar isso? Chama Tesouro do Governo. Vocês lembram que eu falei com vocês que o governo pagava uma cacetada de dívida? Vamos emprestar dinheiro para ele. Porque aí ele vai pagar a dívida para a gente. É o dinheiro mais seguro do país, é emprestar dinheiro para o governo. Ele não pode deixar de pagar ninguém. Porque aquelas dívidas, ele não paga a dívida porque ele quer, ele paga a dívida porque ele é obrigado a pagar aquelas dívidas. Porque o sistema financeiro dos bancos trabalha utilizando aquelas dívidas. Então, o banco pega dinheiro do governo e empresta para a gente. Nós vamos emprestar dinheiro para o governo e vão receber juros em cima disso. Só que esse dinheiro emprestado para o governo, ele é um dinheiro que é bom que você não mexa nele, porque você deixar ele lá mais tempo. 2 anos, 4 anos, 10 anos. Mas ele é o dinheiro mais seguro que existe. Então é onde você constrói a sua aposentadoria. Você melhorou a sua vida, condição financeira, você já tem sua reserva de paz, você já tem uma quantidade de dinheiro no tesouro, que é a sua segurança de longo prazo, aí você pode diversificar para imóveis, ou seja, comprar um imóvel físico, um lote, alguma coisa assim, caso o apartamento é ruim porque dá despesa. Lote é uma coisa que não dá despesa e geralmente rende mais. Você vai comprar, esperar e vender. Só que você vai comprar um lote, você tem que comprar quando você não precisa de vender. Porque você só vai ganhar dinheiro com ele se você segurar. Se você for obrigado a vender, o que acontece com ele? O preço vai lá embaixo. Então é uma sequência que você tem que seguir para você ter melhorando a sua prosperidade. E você tem uma opção que é renda variável, que é você comprar pedaço de empresa, no caso são ações. Só que assim, nesse caminho de você construir sua prosperidade, o ser humano, ele sempre quer ganhar muito e quer ganhar rápido. E aí é onde o cara se lasca em cima de golpe, em cima de promessa, que é o que eu estou falando com vocês aqui, um investimento de 1,1 ao mês, né? Aí na hora que aparece o cara e fala assim, tem um negócio aqui que dá 10% ao mês e é garantido. Golpe. Coloca o seu dinheiro aqui que você vai dobrar seu capital. Golpe.
Eu tenho um carro bom para te vender aqui pela metade do preço. É o quê? Golpe. Ah, eu estou vendendo aqui a preço de custo. É o quê? Golpe. E isso aí a gente vai ser tentado a vida inteira, por todo lugar que a gente for, para alguém tomar nosso dinheiro, e eles tomam com base a ganância do ser humano. Você tem que se policiar para não cair nesse tipo de conversa. Pode passar. Não existe almoço grátis. Se tiver uma placa almoço grátis, você põe a mão para ver se sua carteira está no bolso e vaza fora. Ninguém vai te dar nada, a não ser sua mãe e seu pai. Se for um cunhado que falar que vai te dar alguma coisa, você sai fora também, que é furado. Eu falei com vocês que você vende o seu futuro, se você faz dívida. Então, uma coisa importante, não ficar antecipando as coisas. Você não ficar jogando dinheiro fora. Todo mundo quer ter uma casa. Aí você faz uma casa e você não para de reformar ela, você não para de crescer ela. Uma hora você está trocando o piso, uma hora você está fazendo uma varanda, uma hora você está trocando aquilo. E você vai pegando assim, aquilo não vai voltar. Então, é onde que você tem que ficar refletindo, isso daqui compensa essa hora que eu estou gastando ou compensa eu investir no meu futuro? Pode passar. Comprar uma coisa que você não precisa. Ainda divide 10 vezes no cartão. Fazer boleto, fazer coisa. Sai fora. Preciso ou não preciso? Isso é importante para mim daqui a um ano, essa coisa? Você está rindo? Hein? Isso é importante ou não é importante? Se questionar todo dia. Ficar trocando de carro, trocando de moto. Tem gente que acha que carro é patrimônio, que moto é patrimônio, é despesa. Ah, Sandro, você está falando isso, você tem um carro bom? Tem, porque eu posso ter. Mas eu tenho um carro que eu tá pago e que a minha condição financeira consegue sustentar ele sem me dar dor de cabeça. Mas o cara pega e todo dia fica trocando de carro, trocando de moto. É só dinheiro jogando no lixo, dinheiro jogando no lixo, dinheiro jogando no lixo. O carro não é o tanto que você gasta para comprar, é o tanto que você gasta para sustentar. Se você tem um carro hoje, básico, você vai gastar aí 300, 400 reais por mês. Ah, eu quero ter uma caminhonete, então você tem 2 mil, 3 mil para você gastar todo mês com ela? Não, então você não compra, senão você vai se lascar. Nós já vimos quanto que dá 2 mil por mês colocado. 500, 1000. Outra coisa importante, que o gerente do banco adora. Na hora que você vê o gerente vê uma conta sua com um dinheirinho, ele vem atrás para te vender porcaria. Aí ele vai querer falar para você que poupança é bom, e a poupança só é bom para ele. A poupança dá 5%, o título do governo hoje está dando 13%. Tem um impostozinho? Tem, mas o título do governo dá quase o dobro da poupança. E o banco não pode mexer com o dinheiro do governo que você está lá. O dinheiro nem no banco fica, ele é seu. E o da poupança ele pode pegar e emprestar para os outros. Por isso que ele fica indicando isso para você. Título de capitalização é a pior desgraça que existe. É para tomar seu dinheiro. O título de capitalização não rende, nem a poupança ele não rende. Mas ele fala que você vai concorrer a prêmio, que você vai ficar milionário, não sei o quê, e vai tentar te vender. Consórcio. É uma maneira que, eu vou dizer assim, menos pior se a pessoa precisar de comprar um carro, é um bem menos pior. Mas é se a pessoa precisar daquilo ali. Se a pessoa comprar tipo uma moto no consórcio, depois fica bom, Lucas? Hein? Não consegue não. Pois é, aí você compra uma coisa que você não precisa. Você dá a sorte de ser sorteado, você ainda fica com aquilo ali, ainda fica perdendo valor. Então sai fora. Financiamento de imóvel não é investimento. Mas é uma coisa que é aceitável o cara fazer uma dívida por uma casa. Porque ele não vai perder dinheiro fazendo uma dívida por uma casa. Desde que ela esteja dentro da condição dele pagar. Ela vai estar usando, ela vai estar valorizando, mas ela não é investimento. Ah, eu investi numa casa. Não, você comprou uma casa para você morar. Você não investiu nada. Investimento é outra coisa. Mas é uma coisa aceitável fazer? Sim, é aceitável fazer. Carro pago à vista ou financiado? O à vista ele perde pouco dinheiro. O financiado é o dinheiro correndo por ralo, assim, mas assim, é sem dó. Então, eu tenho 3 carros, tenho 3 patrimônios. Não, você tem 3 coisas enferrujando, perdendo dinheiro. Isso que você tem. E se um dia você for fazer o financiamento, mas você não faz, mas se você for fazer,
Você nunca na sua vida faz um trem que chama lease, que o banco fala com você que você tem menos taxa e você fica amarrado nisso aqui, você não consegue adiantar a parcela, você não consegue resolver nada, e o banco vai tentar te empurrar isso, porque isso aqui ele não consegue, você não consegue quitar antes do tempo. Então é importante você nunca fazer uma porcaria dessa. Pode passar. Se fizer um financiamento, que não é bom fazer, adianta as parcelas e quita o mais rápido possível. Quando você está adiantando a parcela, você está comprando tempo. Toda essa conversa aqui é em cima de tempo. Então, vamos supor, se o cara compra uma casa financiada, 36 meses, 360 meses. O primeiro ano, se ele pagar uma prestação de R$1.000, só vai abater lá do real que ele emprestou lá, R$100, 900 é juro. Então, com R$1.200 num financiamento de 360 meses, você comprou um ano. Ah, financiei um carro aqui, estou com um carro financiado. Vai pagando as últimas parcelas e vai matando aquilo para você ganhar, para você comprar tempo. É muito importante. Porque se você pagar no tempo do financiamento, um carro você vai pagar 2 carros. Uma casa você vai pagar 3 casas para você comprar uma, se você fizer. Mas não faz. Mas se fizer, paga o mais rápido possível. São investimentos. As contas remuneradas, CDB de banco grande, por exemplo, o Itaú, o Bradesco, eles não têm conta remunerada, mas eles têm CDB, que é um dinheiro seguro até 150 mil, que também é um investimento. Os títulos do governo, pré e pós-fixado, são 2 tipos de título que tem. Eu não vou ficar explicando cada um, porque depois que vocês começarem a fazer a poupança, quem precisar de saber de cada coisa dessa, eu vou explicar pessoalmente para cada um. Mas não adianta eu falar de cada coisa detalhada aqui agora, porque vocês não vão pegar informação. E o que é importante agora é vocês, de hoje para frente, mudar e sempre guardar um pouco antes. Os imóveis, se for lote ou sala. Sala para alugar também é uma coisa boa. Aqui eu não sei se é tão bom não, em cidade maior é bom. Fundo imobiliário e REITs, fundo imobiliário é no Brasil, o REIT é nos Estados Unidos. Ações no Brasil, estoque nos Estados Unidos. Sandro, mas como é que eu vou fazer isso? Pois é, cara. Antigamente, para o cara investir fora do Brasil, o cara tinha que ser rico pra cacete e o cara tinha que ter uma assessoria violenta. Hoje o cara, para fazer isso aí, para investir R$100 fora, ele só precisa só disso aqui. Ó. Com isso aqui, você abre sua conta sem pagar nada. E com isso daqui você consegue investir lá fora. E é fácil demais. Seja você mandando seu dinheiro para fora para deixar em dólar, que o dólar é melhor do que o real, seja você comprando pedaço de empresa lá fora ou comprando pedaço de imóveis lá fora. Então, os títulos do governo, como eu já falei, você empresta para o governo e você recebe juros dele. Por que ele é um dinheiro seguro? Por 2 motivos. Primeiro, que ele é a base do sistema financeiro. Segundo, que se o governo começar a ficar ruim, ele aumenta o juro, ele vai te pagar mais. Ele é obrigado a fazer isso. Então, por exemplo, a Argentina hoje está lascada. O juro lá é de 50%. O juro do Brasil, que é meio lascado, está em 13%. O juro dos Estados Unidos, que é melhor do que a gente, é de 5%. Então, você emprestando dinheiro para o governo, o seu dinheiro a segurança do dinheiro em espécie é muito maior. Porque o governo, na pior das hipóteses, ele vai imprimir mais dinheiro e vai te pagar. Sem nada, você não fica. E sempre ele vai estar aumentando o juros. Você colocou o dinheiro lá, ele é obrigado a aumentando o juros para você ser remunerado em cima daquilo. Então, você tem 2 tipos de título, basicamente. Um, que ele é pré-fixado. Que hoje, no caso, o que ele pode ser a inflação, que o dinheiro perde valor no tempo, mais um X%. Ou então o pós-fixado, que é o que rende hoje, que está com 13,25. Todos os 2 eles são seguros, mas são investimentos para você deixar lá, médio e longo prazo. Depois que você tem sua reserva de paz, você vai fazer isso aqui. Os fundos imobiliários e REITs.
Eu falei com vocês que imóvel é uma coisa boa, mas às vezes o cara não tem dinheiro para comprar um imóvel. O que algumas empresas fizeram? Elas criaram uma possibilidade de você comprar um pedacinho de um imóvel. Então você tem empresas que ela tem 10 shopping centers. Você pode ir lá e comprar uma cota dessa empresa por R$100. Você vai receber aluguel todo mês do que ela recebe de aluguel do shopping center, e à medida que o shopping vai valorizando, a sua cota também vai valorizando. É uma maneira de você investir em imóvel, você tendo pouco dinheiro. E você pode investir nisso, tanto em imóveis do Brasil, quanto em imóveis lá fora. E, como eu falei, tudo pelo telefone. Antes era uma coisa acessível para poucas pessoas, hoje é acessível para todo mundo. E é fácil. Ah, só tem uma coisa. Toda vez que você compra um imóvel, você tem que comprar para não vender. Ou melhor, para não precisar vender. Se você precisar vender, você se lascou. Porque você pode perder dinheiro. Mas se você puder comprar para segurar, você consegue fazer uma boa renda aqui para aposentadoria, comprando um pedacinho de imóvel, comprando um pedacinho de imóvel. Daqui a uns anos você está lá, todo mês na conta, ó, aluguel na conta. E não paga imposto. Ele é isento de imposto. Isso é uma coisa importante dele também. Ações e estoques. Ações são empresas no Brasil e estoque nos Estados Unidos. O que é isso? É você comprar um pedacinho de uma empresa e ganhar com o lucro daquela empresa no longo prazo. Tem pessoas que falam de comprar e vender, comprar na baixa, vender na alta, isso é tudo bobagem, isso é tudo para tomar dinheiro da pessoa. Quem ganha dinheiro mesmo com ação, você compra e segura. Você compra uma ação da Ambev, segura ela por 10 anos, você vai recebendo o lucro dela e vai aumentando seu patrimônio. O que você não pode fazer? Vender. Você não pode precisar de vender. É uma coisa para longuíssimo prazo. Comprar e nunca mais vender. É difícil? Não, é fácil. Dá para ensinar até para uma criança fazer isso. Desde que ela seguiu aqueles outros passos que a gente já conversou. E a construção de um patrimônio, ela aqui está em inglês, num dia, às vezes você pode ver um dia você está bom, você está ruim, você não está enxergando o que está acontecendo. No mês, você também não consegue ver. Quando você vai olhando e fala assim, pô, mas como que eu estava ano passado? Como que eu estava 2 anos atrás? Você já começa a ver que a coisa já está progredindo. E quando você começa a pensar em 10 anos para trás, e falar onde que eu estava 10 anos para trás, eu tenho certeza que todos nós aqui, 10 anos para trás, tinha muito menos coisa que a gente tem hoje. Então é onde que a gente vai pensando sempre que longo prazo. Vamos plantar dia após dia para eu colher daqui 10 anos, daqui 20 anos. E por que isso é uma coisa que parece simples, mas que a gente não vê acontecer? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas quer ganhar fácil e quer no curto prazo. E o longo prazo, quem quer trabalhar para ganhar no longo prazo? São poucos que querem trabalhar para ganhar no longo prazo. A maioria quer fácil e hoje. Abre uma placa fácil e agora, vai todo mundo. Trabalhar, investir, cuidar do patrimônio, não vai ninguém. E agora, só um resuminho para acabar. Princípio da prosperidade financeira. Passa para nós, Luciano. Que agora todo mundo já está sabendo. Viver com menos que ganha. Se pagar primeiro. Não fazer dívida. Investir todo mês. E ter mais de uma fonte de renda, se possível. Isso tem gravado na mente da pessoa. A fórmula mágica. Qual que é a importância grande dessa fórmula? São duas. Primeiro, se pagar primeiro. Segundo, quando você vai melhorando de vida, você tem que investir mais. Por quê? O dinheiro perde valor com o tempo. Você tem inflação. Então, se você investir só o dinheiro, R$200, lá na frente, aqueles 50 mil, ele compra menos coisa que compra hoje. Só que hoje você pode investir 200, ano que vem você pode investir 300, depois 500, aí você constrói aquele patrimônio gigante que eu mostrei para vocês. Então é importante você se pagar primeiro e é importante, quando você for melhorando de vida, você separando uma parte maior para o seu futuro. Então, um dever de casa para vocês. Abrir uma conta remunerada
Investir todo mês. Daqui 6 meses, quem estiver fazendo isso todo mês, me chama para conversar. Porque aí eu vou conversar com a pessoa para poder saber o quanto que ela está conseguindo juntar e vou dar orientação para ela poder avançar para os próximos passos. Para cada um de vocês aqui poder fazer sua vida sem depender do governo. E o final é isso aí, ó. Seja você o responsável pelo seu futuro. Governo não resolve a vida de ninguém. Governo é feito para resolver a vida deles. Cada um de nós tem que ser responsável pela própria vida. Beleza? E se alguém quiser falar, tiver alguma dúvida aí. Boa noite. Vamos aqui, gente, mais não vou falar. Não, você falando aí, o que eu vou falar aqui é bem parecido, às vezes, bem parecido mesmo que você falou. Eu vi um vídeo você com certeza já viu o vídeo dele, Pedro Marçal, Pablo Marçal. Pablo Marçal, é muito bom ele. Eu achei bem interessante, e eu estou tentando acompanhar, não sei se eu vou conseguir. Aí, tipo, você também estava vendo, né, negão? Aí é o seguinte, bem parecido com o que você falou. Um exemplo. Só um minutinho, eu não inventei nada disso aqui não, tá? Isso aqui tudo eu aprendi. E hoje é muito fácil aprender isso, porque antes era difícil, cara. Hoje com o telefone, você assiste os vídeos e você vai aprendendo. Não inventei nadinho disso aqui não. Verdade. E aí ele passou essa dica assim no vídeo, eu achei bem interessante. Eu estou falando para vocês, tentando acompanhar. Um exemplo, eu hoje ganhei R$3.000. Aí ele fez a pergunta: você paga quanto para você? Quanto que eu pago para mim? Eu trabalho 30 dias no mês. Eu trabalho mensal, trabalho 30 dias. Aí ele falou assim: quanto você paga para você? Não tive resposta. Nunca paguei para mim. Exatamente. Não é? Aí eu fiquei tentando, como é que eu vou pagar para mim? Eu falei, não, ué. Você paga a sua feira, você paga a sua bebida, você paga o aluguel da casa, você paga o financiamento, você compra a roupa, você paga. Mas você trabalhou 30 dias. Quanto você pagou para você? Continuei entendendo como é que eu vou pagar para mim, né? E aí ele falou, não, você tem que aprender a pagar você mesmo, né? Aí que eu fui, cair a real, o que era eu pagar para mim mesmo? Ele falou assim, não, você ganha R$3.000. Faz seu pagamento por mês. Você acha que R$3.000 que você ganha no mês, quanto você deveria receber por isso? Chutei, velho. Receber R$300, tá bom. R$500. Pronto. Se você falar R$300, R$300. Todo mês você tem que pagar o seu, velho. Você vai pagar você. O próprio dinheiro que você vai receber, você vai pagar você. Você vai tirar todo mês 300 ou 500 que seja. Você acha que você vale R$500 por mês? Acho que vale. Não, tá doido. Trabalhei 30 dias não é fácil não, ué. Não é fácil? Não, vou tirar meus R$500 por mês, é meu pagamento. Essa lição aí de quanto entendeu? Você gasta para ganhar aquilo, você chegou para comprar um vinho e falou, peraí, é uma semana de serviço esse negócio aqui, rapaz. Ué. Aí você vai ver o quanto do seu suor. Você não, tipo assim, a gente não valoriza, né? Aí a hora que você colocar na cabeça, moço, quanto é que eu tenho que ganhar do salário? Eu pago todo mundo, tudo que eu compro eu pago. Mas não estou pagando eu mesmo. Aí um exemplo, não, eu ganho 3 mil, eu tenho que pagar eu pelo menos 500. Aí você já criança, eu falo, não, os dias meus agora tem que valer dinheiro. Você paga entendeu? Primeiro, porque o dinheiro não vai sobrar. Não vai sobrar, você tem que pagar primeiro. Aí você fala, não, tem que pagar eu primeiro. Aí você vai lá, pega os R$500, esse aqui é para essa conta aqui, estou me pagando. Esse eu não posso mexer. Esse aqui é para o futuro. Você pega os R$500 de 3 mil, colocou lá. Beleza, sobrou 2.500. Agora 2.500, vou pagar você, que é feira, isso, aquilo. Aí, Deus. Sobrou para você não. Entendeu? Sobrou para você não. Eu comprei a roupa sua, fui só na festa, voltei. Não sei nem que dia vai ter festa mais, aguenta a mão aí. Aí vou tentar comprar mais pouco aquilo. Mês que vem eu te pago. Mas todo mês tirou os 500. Eu achei bem interessante.
Aí estou tentando fazer. Aí se a gente colocar na cabeça, é uma coisa bem interessante. Nós pagamos todo mundo, nós não pagamos nós mesmos. Né? Aí, tipo assim, eu acho que, tipo assim, daqui uns 5 anos você fazendo isso, todo mês você tirando seu salário, daqui 5 anos, você vai falar, moça, hoje eu já posso comprar uma coisa de mais utilidade, né? Hoje eu tenho minha reserva. Aí você consegue viver mais Aconteceu um tranquilo. problema, você não espera mais, que você tem aquele puxão. Agora, assim, além de você ter o dinheiro para você fazer as coisas, eu vou reforçar com você. Vocês têm que ter um dinheiro para daqui 20 anos. Não brinca com isso, porque o governo não vai ter dinheiro para sustentar isso aqui não. As pessoas vão passar dificuldade. Não, isso não é brincadeira, isso é matemática. Você tem que ter o dinheiro para você fazer as coisas agora, mas você tem que ter o seu dinheiro para daqui 20 anos. Ah, Sandro, mas se daqui 20 anos o governo estiver dando dinheiro, então você vai ser mais rico, pô. Você vai ter o do seu do governo, então você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. Agora, se você não tiver e depender do governo, aí, meu amigo, a chance de você se lascar é grande. É grande. Não é brincadeira, não. Pois é isso aí, gente. Se alguém gostou da ideia e captou, eu tô achando bom. Eu acho que essa coisa de se pagar vem também um pouquinho da autoestima da gente, de se valorizar, né? Quando eu conheci o Sandro, eu não tinha nenhuma bicicleta. E eu lembro que uma das primeiras coisas que ele me falou foi onde eu queria chegar, né? Porque até então eu trabalhava, pagava dívida, pagava aluguel e ganhava até mais do que hoje. E não tinha nada no final do mês, porque eu não tinha uma organização. E aí eu lembro dele falando sobre essa questão de organização e ele me mandava uns vídeos, né? E um livro para me ler. Eu li o livro que ele me mandou até, né, pelo celular e comecei a ter algumas práticas, né? Eu lembro sobre a questão do carro e da casa. A casa ele falava que não era bom fazer o financiamento. Porém, eu pagava aluguel. E o valor da parcela para mim era o mesmo que eu pagava de aluguel. Então eu falei, eu vou financiar a casa, porque o que eu estou pagando de aluguel eu pago no financiamento e pelo menos eu fico quieta no canto e não preciso todo ano ficar mudando porque o dono da casa pediu a casa. E o carro eu fiz a estratégia aí de pagar 2 parcelas. Então eu paguei meu carro em 2 anos. E juntei uma boa parte, né, para dar entrada. Então assim, são práticas que se você leva a sério, funciona. E essa coisa de se pagar também mexe muito com a autoestima da gente, de você se valorizar, né? Porque a gente trabalha tanto, acorda cedo, batalha o dia inteiro, né? Com tantas responsabilidades, cada um no seu setor, igual a empresa, né? Tem vários setores, cada um tem a sua responsabilidade. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer por nós é se valorizar. E muitas vezes a gente fica muito preocupado de valorizando as dívidas que a gente contrai, né? E preocupa de pagar elas primeiro e vai deixando a nossa situação para depois. Quando eu tinha 18 anos de idade, que eu comecei a trabalhar com carteira, com um salário mínimo, eu cheguei a fazer uma aplicação dessa daí, ó, no Banco do Brasil, como que é o nome? CDB, né? Que você colocava, aí naquele que você colocava, você só podia mexer depois de 2 anos, sabe? Aí depois de 2 anos você poderia ou continuar ou pegar. E aí quando você pegava mais que o dobro na época, né? Aí só que eu fiz 2 vezes e depois eu peguei. Porque eu não tinha essa educação financeira que vocês estão tendo hoje com a idade que vocês estão tendo, né? Se eu tivesse tido essa palestra com 18 anos, com certeza acho que eu nem estava aqui com vocês, poderia estar em algum cruzeiro por aí, desufruindo dos dividendos. É o que eu tenho para partilhar com vocês. Tem uma outra armadilha na vida da gente. Chama parente. O tal do parente, meu amigo, se com você começa a melhorar um tiquinho, ele vem atrás. Ele vem atrás para poder pedir o tal do dinheiro emprestado, não sei o quê. E aí o seguinte, coisa importante, quanto menos você falar da sua vida financeira para os outros, melhor. Isso é uma coisa muito importante, ninguém tem que saber das suas coisas. Mas se você de tudo estiver melhorando,
Esse tipo de investimento que eu mostrei para vocês do título do governo, o dinheiro fica preso, meu amigo. Você não pode pegar ele, então ele te protege dos seus parentes. Isso ajuda muito. Se alguém te pedir um dinheiro emprestado, se você puder dar, você dá. Você dá esse livro daquilo ali. Porque se você emprestar, e se você emprestar, você torce para ele não te pagar. Porque se ele te pagar, quando ele voltar, ele pede mais. Porque ele já abriu a ficha com você, entendeu? Então, tem o nome. Então, assim, não converse, não abra para os outros as coisas suas. É importante ser discreto. Se alguém te pedir emprestado, você empresta rezando para não te pagar. E esse tipo de investimento onde o dinheiro fica preso, e te ajuda a se proteger desse tipo de situação. Beleza? E no mais aí, agradeço a oportunidade de vocês, agradeço o trabalho, o empenho de todo mundo. Hoje eu tenho orgulho aqui de a gente, dentro da nossa empresa, nós não temos ninguém mais ou menos não. Está todo mundo aqui trabalhando, contribuindo. E vai acontecer outras crises. Nós passamos por uma, as coisas estão melhores agora, e daqui a pouco vai ter outra. Isso é fato. A gente tem que, na época que está bom, a gente aproveitar e guardar, para na época que estiver fraco, a gente passar por ela sem muito aborrecimento. Beleza, senhores?